Professor Vicente, começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, Começou a aula. Começou a aula e essa aula de hoje é sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um acontecimento muito importante na transição do pensamento moderno para o pensamento contemporâneo. A Revolução Francesa fez cair por terra todo aquele sentimento e todo o aparato de nobreza, todo o aparato de clero e trouxe para nós o chamado pensamento burguês. Bem, vamos ver a Revolução Francesa em 6 aspectos. A materialização do pensamento iluminista. Primeiro aspecto, o aspecto político. A Revolução, ela aconteceu porque a França vivia sobre um sistema poderosamente absoluto. E esse absolutismo permitia que os reis franceses se considerassem como verdadeiros deuses. O último desses reis foi o rei Luís XVI, e ele estava no poder até 1791. Bem, no que diz respeito a esse aspecto político, a monarquia absoluta também durou até esse mesmo ano. E aí então foi implantado a monarquia constitucional. A partir de o nono mês de 1791 até o oitavo mês de 1792. A monarquia constitucional durou pouco depois da Revolução. E aí então foi introduzida a República do mês 8 de 1792 até o mês 10 de 1795. E então a República também ela passou a ser muito estremecida. A República era representada por alguns partidos importantes. Os partidos dos girondinos, o partido da planície, jacobinos e os montoneses. O partido dos girondinos, eles ficavam ao lado direito, e o partido dos jacobinos assentavam-se ao lado esquerdo do assim parlamento, da Convenção Nacional. Daí veio essa ideia de partido de direita e partido de esquerda. Havia a organização do chamado diretório. O diretório surgiu justamente no mês 10 de 1795. Em 1995, ele surge e ele vai durar até o mês 11 de 1799. E aí então acontece o que nós conhecemos como o golpe de 18 de Brumário e a tomada do poder por meio de Napoleão. Bem, agora vamos falar um pouco sobre o aspecto econômico. Como era a economia ali na França antes da Revolução Francesa. Havia 1/5 dos camponeses que estava sob o sistema feudal, ainda naquele sistema considerado medieval. O sistema tributário era distorcido. Imagine, o sistema cobrava mais de quem tinha menos e cobrava nada de quem tinha mais. Era justamente isso. O clero e a nobreza não pagavam nada, enquanto os camponeses, que viviam no campo, viviam em situação difícil, em zona rural, e muitas vezes eles nem tinham como pagar esse tributo, a eles era cobrado mais caro. E eles eram a força produtiva, e a eles era cobrado o imposto mais caro. Bem, a indústria francesa ainda estava no começo, e ela não tinha condição, por exemplo, de competir com a indústria inglesa. E a agricultura estava muito prejudicada porque durante aqueles anos, especialmente entre os anos de 1791 a 1795, haviam muitos problemas climáticos e isso realmente dificultava a agricultura francesa. Bem, aspecto social. Como era a sociedade na França antes da Revolução? A sociedade francesa estava dividida em 3 camadas.
A primeira camada era chamado do primeiro estado. O primeiro estado era composto ali então pelo clero. E aí então nós tínhamos a segunda camada, que era composto pela nobreza. Isso era o segundo estado. E por último, então nós tínhamos o terceiro estado, onde tínhamos os camponeses e os sans-culottes. É importante que se saliente que a família real estava acima de todas as camadas sociais. Então você tinha o primeiro estado, é o primeiro estamento, que era o estamento do clero, o segundo estamento, o estamento dos nobres, e o terceiro estamento, então, você tinha o estamento justamente dos camponeses e dos sans-culottes. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. E a família real sobre tudo isso. Essa era a divisão da sociedade na Revolução Francesa. Bem, no aspecto social ainda podemos dizer que a Revolução ela aconteceu justamente porque era uma sociedade que se sentia desgastada, era uma sociedade que se sentia explorada. Os reis, os luíses, faziam diversas construções e essas construções eram exigindo do povo muito trabalho e no final das contas pouca recompensa tinha. Então você tinha a cidade de Versalhes, a cidade de Paris, que eram construídas de forma esplendorosa. Versalhes era realmente algo colossal, um palácio com diversas janelas, diversas portas, com ouro, com cristal. Realmente era um escândalo de exuberância. E tudo isso fazia com que aquele povo se sentisse ainda mais pequeno, ainda mais humilhado. E então a revolução ela vem estourar pelo descontentamento da sociedade. A sociedade furiosa, descontente, começa a atacar tudo, começa a quebrar tudo, começa então a fazer ali um grande caos na cidade. E uma das coisas muito interessantes foi que a Bastilha foi derrubada e queimada. A Bastilha era uma prisão política, era um símbolo do poder absoluto. Os reis absolutos gostavam de utilizar a guilhotina para então sentenciar à morte seus inimigos políticos ou então prendê-los numa Bastilha, que era como se fosse uma grande torre onde ficavam ali os inimigos políticos do rei. E quando o povo se revoltou, então eles foram até a Bastilha, queimaram, derrubaram, destruíram aquele símbolo de poder do absolutismo. Bem, aspecto ideológico. Por que essa revolução ela aconteceu? Ela aconteceu porque ela havia sido planejada durante muito tempo. E quem estava no planejamento dessa revolução desde os primórdios foram os iluministas. Os iluministas, eles foram a base da Revolução Francesa. Foram eles que também deram suporte para que acontecesse a Revolução Americana nos Estados Unidos. E agora eles estavam consumando a Revolução Francesa. E as 3 palavras de ordem que o povo gravava e colocava em sua mente, acreditando realmente em tudo aquilo que os iluministas estavam prometendo, era liberté, égalité et fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Eles vibravam com essas palavras, acreditando que ia acontecer um mundo melhor depois da Revolução. Bem, esse era um aspecto ideológico. Nem tudo foi exatamente assim. Nem tudo aconteceu exatamente desta maneira. Bem, no aspecto cultural, podemos destacar que os reis franceses se consideravam divinos. Eles achavam que eles estavam ali ocupando uma posição de deuses. Eles eram os deuses sós. Luís XIV se denominava o próprio Rei Sol. E ele chamava a si mesmo do próprio palácio, do próprio Estado. Uma frase que ficou marcada foi L'État c'est moi, o Estado sou eu. Eu não preciso ir para o trabalho, porque o trabalho acontece aqui, dentro do meu palácio. Então havia muito engrandecimento, muita exaltação desses reis e o povo então ficava muito entristecido com tudo aquilo. Outro fator curioso do aspecto cultural, podemos destacar, são os sans-culottes. Os sans-culottes, eles receberam esse nome porque eles vestiam uma roupa muito engraçada, muito interessante. Eles não tinham dinheiro para comprar uma roupa comprida, então eles vestiam
uma calça pela metade, com um tipo suspensório. Por isso, então, eles eram chamados de sans-culottes, porque um culotte inteiro era uma calça inteira. Então, eles vestiam uma calça pela metade. Por serem tão pobres, isso era uma forma pejorativa de criticar a situação deles. Imagine, queridos, que situação, né? Além de representar o terceiro estado, além de pagar imposto, ainda passava por bullying, ainda era criticado pelas pessoas porque não tinha uma veste igual à veste dos nobres. Bem, outro aspecto cultural que a gente pode marcar aqui é a Catedral de Notre Dame. A Catedral de Notre Dame foi realmente uma igreja colossal, uma igreja gigantesca, construída para ali glorificar a religião católica, e então foi um instrumento de beleza, exuberância e de reverência durante muito tempo. Inclusive, é notório dizer que o clero e a burguesia, eles se complementavam, o clero e a nobreza se complementavam. Ambos estavam sempre agradando um ao outro. Por isso, então, Voltaire, um iluminista, disse que os franceses só teriam sucesso se o último padre fosse enforcado com as tripas do último rei. Realmente era uma posição radical de Voltaire. Então, é notório dizer que a Catedral de Notre Dame resistiu a muitas guerras, resistiu à Revolução, resistiu a muitas coisas durante muitos anos. Mas, infelizmente, muito recentemente, no ano passado, ela foi tomada por fogo e então ela foi totalmente destruída. Que pena, né? Mas fica aí um aspecto importante da cultura francesa, a Catedral de Notre Dame. Bem, podemos salientar outra coisa importante. No aspecto político, chega-se o tempo em que a revolução perde seu rumo. Perde o rumo de tal maneira que a revolução deixa de ter em sua frente os líderes que eram considerados confiáveis, como Robespierre, e então há uma grande confusão. Esse período, essa fase, é conhecida como a fase do terror. Já não se confiava mais nem mesmo nos revolucionários. Primeiro, na realidade, a derrubada do poder da monarquia. E, em seguida, é guilhotinado o próprio Luís XVI. Depois, há um conflito entre os partidos e a revolução perde o rumo. E essa revolução, que começou de forma muito gloriosa, agora estava em situação deplorável, conhecido como a fase do terror. Mas então entra um jovem de 24 anos que tem uma carreira meteora. E esse jovem de 24 anos vai assumir a França e fazer uma série de reformas. E então vai criar o Banco da França, vai trazer o reaquecimento da economia, vai confiscar as propriedades da igreja e fazer um acordo com a igreja. Ele vai fundar os famosos escolas do Liceu e vai também instituir o que nós conhecemos como o Código Civil. Eu estou falando de Napoleão Bonaparte, fazendo então muitas guerras na Europa, muitas conquistas, mas também chega a um certo ponto que ele alcança um significado de tanta glória que o povo o aclama por meio de plebiscito, confirmando como imperador da França. Entretanto, a história de Napoleão não termina aí. Na próxima aula estaremos falando sobre esse assunto. Um forte abraço e até o próximo encontro.